Então, bom dia, sejam bem-vindos. Tive alguns probleminhas aqui e aí eu precisei reorganizar aquele calendário, né? Hoje estaria, como combinado, aula gravada, e aí justamente a gente faria a introdução do assunto, e na semana que vem seria ao vivo. Só que aí, por algumas situações, a gente precisou inverter essa questão, tá? Então, desde já, obrigado pela compreensão e também pela participação de vocês. É bom estar aqui com vocês novamente. Semana passada, a gente realizou a resolução da ficha, né? Sobre filosofia moderna, esse primeiro período da filosofia moderna, aí com Descartes, Locke, questão do racionalismo, empirismo. E aí, a partir de agora, a gente vai dar continuidade com esse outro momento da filosofia moderna que se abre a partir de Kant, tá? Então, é um período importantíssimo que a gente vai ver no detalhe. Na verdade, a gente vai introduzir hoje, certo? E na próxima semana eu vou dar continuidade à exposição do assunto com a gravação, certo? Que aí fica melhor até para você estar acompanhando depois, e a gente já vai abrindo uma sessão hoje, mas a gente vai sempre ficar fazendo isso, né? A gente expõe através da aula gravada e tira dúvidas, resolve um exercício, alguma coisa do tipo na aula ao vivo. Só quando necessário, em exceção como hoje, a gente vai introduzir o assunto por aqui mesmo. Só abrindo parênteses para um aviso breve, dois avisos. Sempre no começo, quando a aula for ao vivo, a gente espera uns 5 minutinhos, como a gente fez hoje, para poder iniciar, que é para ir o tempo do pessoal ir chegando e tal. E no final a gente também encerra uns 5 minutinhos, 5, 3 minutinhos antes do horário pontual, para a gente ter esse tempo hábil de transição de uma turma para outra. Porque às vezes acontece, né, eu tenho aula depois, vocês também têm aula depois em outra turma, e aí às vezes já no final da aula, já passando o tempo da aula, ainda tem que entrar na plataforma de novo, entrar em outro link, e aí às vezes acontece esse contratempo. Então a gente começa uns 5 minutinhos antes, começa 5 minutos depois, termina uns 5 minutinhos antes, para ter esse tempo hábil de uma transição entre uma turma e outra, tá? Um outro aviso também seria a importância de, mesmo você entrar por aqui pelo link no WhatsApp, geralmente eu coloco só para facilitar, né, essa entrada, para tornar mais rápido. Mas mesmo assim, pessoal, é importante. Você entrou agora, não entrou pela plataforma, não acessou a plataforma hoje, entrou direto pelo link do WhatsApp. Mesmo assim, depois entra na plataforma, porque e confere lá, dá uma conferida, porque quando a gente vai fazer a relação dos alunos que estão participando nas aulas, tudinho, pode acontecer da plataforma não indicar que você está participando, mesmo você estando presente na aula ao vivo, né? Porque você não entrou pela plataforma e aí ela acabou não registrando, né, a sua entrada. Então, para não haver nesse tipo de coisa, eu estou participando da aula, mas a plataforma está dizendo que não, enfim. Então é importante sempre entrar pela plataforma, ou ainda que você, para facilitar a entrada, entre pelo link do WhatsApp, mas aí você pode depois entrar lá para saber que você realmente está atuando, está participando, está presente, tá bom? Vamos introduzir o assunto agora. Tudo bem com vocês? Tudo certinho? Tudo tranquilo? Semana passada foi sanada as dúvidas, tal, tudo de boa? Pronto, beleza. Gente, eu vou compartilhar agora a minha tela com vocês, a partir do momento que eu, só lembrando, né, quando eu compartilho a minha tela, aí eu fico sem conseguir ver o chat. Então,
qualquer dúvida, qualquer coisa que você for falar, aí fala pelo microfone. E se você não tiver com o microfone funcionando legal, então você fala para alguém, tipo, você fala no chat e alguém fala pelo microfone, alguém que esteja com o microfone pegando bem, tá? Que é isso? Meu Deus, que é isso? Gente, vocês estão vendo minha tela já? Tá dando pra ver aí? Sim, estamos. Pronto, massa. Apareceu essa mensagem aqui, eu não tô conseguindo tirar para poder abrir a tela toda. Deixar ela. Não sei se. Mas eu acho que tá dando pra ver o slide, né? Apesar de estar assim, não tá ele tela cheia. Não sei por que essa mensagem aqui. Pronto. Agora. Então, sintetizando aquilo que a gente já viu, sintetizando esse início da filosofia moderna, a gente vê que há uma nova forma, certo, de conceber a questão do conhecimento. Há uma ascensão do conhecimento científico muito forte, há uma quebra do paradigma da antiguidade de ciência. A ciência, ela foi durante muito tempo uma ciência dita indutiva, dedutiva, né, a partir do método da física aristotélica. Ele se estende tanto na antiguidade como no período medieval por inteiro. E aí, a partir de Galileu, a partir de Newton, a partir de Copérnico, vem várias transformações no mundo da ciência. O avanço da tecnologia, essas novas descobertas, fez o homem começar a questionar as antigas verdades metafísicas, fez o homem começar a indagar os antigos conhecimentos estabelecidos até então, fez uma revolução no que se diz respeito a como conceber a estrutura da realidade, a como conceber a natureza humana e esse processo do conhecimento, esse modo de conhecer, de conceber a realidade. Essa ascensão da ciência vai ser começar aí com esse projeto iluminista de lançar luzes, né, sobre toda uma idade, entre aspas, dita das trevas, onde não houve uma evolução do conhecimento, e a grande pretensão é essa absolutização do conhecimento, sobretudo a partir da ciência, de um conhecimento certo, seguro, de um conhecimento verdadeiro, não apoiado em ideias metafísicas transcendentais. Mas a própria metafísica ou a ontologia, ela vai passar por uma revolução, né? Ela vai passar a ser uma transcendência não mais para um outro mundo, mas é o início aí de uma subjetividade, de uma interioridade, uma transcendência do homem para dentro de si, né? Sai aí de sendo um teocentrismo, entra um antropocentrismo. O homem como centro de todas as coisas, é a partir dele que vai se buscar a resposta para todas as coisas. Nesse início da modernidade, a gente vê aí duas linhas de pensamento muito forte: racionalismo e empirismo, no tocante à origem do conhecimento. Ou seja, como é que conhecemos? Como é que há esse processo do conhecimento em nós do mundo? Como é que conhecemos as coisas? Como é que conhecemos a si mesmo? Como é que a gente vai produzir esse conhecimento seguro? Então,
surgem duas correntes aí, que a gente viu, né? Racionalismo e o empirismo. Essa grande figura do racionalismo aí nós temos Descartes, e o empirismo nós temos aí a figura do Hume, do Locke, que são os grandes expoentes desses movimentos, né? O racionalismo, como vocês estão vendo nessa figura aqui, ele parte da ideia de uma ideia de universalidade, né, de reminiscência, de dedução, de uma razão que conhece tudo, né? Essa capacidade da razão de tudo conhecer, mesmo sem a experiência, ou seja, o conhecimento ele se dá totalmente, tanto originalmente como totalmente pela razão. É a razão que conhece, é a nossa capacidade racional que nos dá as condições para o estabelecimento do conhecimento. Por um outro lado, a gente tem em contraposição a isso uma corrente do empirismo, onde não há ideias inatas, né? O homem seria essa tábua rasa e o conhecimento ele vem pela experiência. É a experiência que vai me dar as condições para que eu possa conhecer. Eu vou experimentando e vou associando ideias, e a associação dessas ideias elas vão me levar a um certo tipo de conhecimento, mas que provém unicamente dos sentidos. Todo conhecimento começa dos sentidos, né? Então nós temos uma contraposição aí, duas correntes muito fortes. Associar também essa questão do empirismo, vai uma volta do ceticismo. Vamos ter aí uma volta do ceticismo, um ceticismo mais moderado, que a gente viu com Hume, né? Que ele vai dizer que, na verdade, nós não temos um conhecimento seguro, certo, verdadeiro, mas nós apenas associamos ideias, associamos ideias, e a partir dessa associação de ideias, a gente vai, como numa questão de causa e efeito, estabelecendo alguns padrões de conhecimento. No entanto, esse conhecimento não é um conhecimento absoluto, universal, verdadeiro, certo? Então temos duas concepções distintas aí, que está esclarecida um pouco melhor nas aulas lá, nos vídeos. Aqui a gente apenas fez um resumo, uma síntese do que nós vimos aqui, que vai dar esse contexto da filosofia moderna no que diz respeito à sua parte epistemológica. A epistemologia, ou seja, uma teoria do conhecimento, certo? A filosofia moderna, como eu já falei para vocês, ela é muito recorrente nos vestibulares e talvez seja uma das áreas mais recorrentes, na verdade, e cai muito nessa questão do racionalismo, empirismo, Locke, Descartes. É muito frequente no que diz respeito à teoria do conhecimento. Só que quando a gente passar por essa parte da teoria do conhecimento, que a gente finaliza com Kant, certo? Ao expor Kant, a gente vai fechar essa questão da teoria do conhecimento na modernidade, e depois a gente volta a alguns desses pensadores, sendo para ver a questão da filosofia política, que também é fundamental. Certo? Então a gente está vendo aí esses autores na sua teoria do conhecimento, epistemologia. Depois a gente vai voltar a esses autores, né, para discutir um pouco a questão da política. E aí a gente vai ver Maquiavel, a gente vai ver Locke novamente, vai ver Kant, a questão da ética, muito importante, certo? Mas hoje a gente começa aí com Kant no que se diz respeito à teoria do conhecimento, a epistemologia. Tudo bem até aí? Tá muito rápido, tá tranquilo, tá dando para acompanhar? Posso dar continuidade? Alguma dúvida? Pode. Certo. Vocês já viram algo sobre esse pensador? Já tinham estudado algo, lido sobre ele antes, visto alguma coisa ou não? Sobre tudo isso que a gente está vendo até agora, filosofia moderna, Descartes, tal, e agora Kant, vocês já tinham estudado alguma coisa antes? Eu acho que estudado não, mas eu já tinha ouvido falar sobre eles. Certo. Mas detalhadamente, os conceitos, as teorias ainda não, né? Não. Pronto.
Beleza. Gente, esse camarada aqui, ele é tão importante que eu acredito, né, não eu apenas não, né, quem sou eu, mas assim, dentro da filosofia ele é tido como um dos caras mais importantes, assim, talvez depois de Aristóteles e Platão, a gente pode elencar aí Kant e ao lado dele Hegel também, como uma das figuras mais importantes da história da filosofia, né? Se a gente for fazer uma alusão aí com o time de futebol, digamos assim que Kant ele tá ali nos tops ali da Champions League, certo? O cara é muito importante dentro desse pensamento filosófico, tanto pelo que ele faz a partir de sua tradição, certo? Ele vai pegar toda a sua tradição anterior e montar um sistema novo a partir dessa tradição moderna. E após ele, né, após Kant, funda-se uma nova corrente aí filosófica, o neocantismo, né? E todo mundo talvez depois de Kant volta a ele de alguma forma, seja para criticar, seja para elaborar, seja para se contrapor, mas ele foi um marco na história da filosofia. Talvez dentro da filosofia moderna, Kant e Hegel, de formas distintas, com teorias distintas, sejam os principais autores, né? E Kant ele vai abordar epistemologia, ele vai abordar ética, ele vai falar sobre religião, ele vai falar sobre um monte de coisa, tá? E ele vai ser esse grande marco aí, porque quando está nessa disputa entre o racionalismo, o empirismo, também o ceticismo chegando por ali, ele vai analisar toda essa questão, né? Ele vai conhecer, conceber, analisar todas essas correntes e vai ter uma sacada muito interessante, tá? Ele ficou conhecido como tendo feito uma revolução copernicana dentro da filosofia. E o que é que significa isso? Alguém lembra de Copérnico? Não. A questão do heliocentrismo, geocentrismo, não sei se vocês lembram, mas a alusão que é feita a Copérnico é o seguinte: Copérnico é o cara que vai dizer, a Terra não é o centro do universo, e sim o Sol. Ele faz uma inversão no que corresponde ao conhecimento, e essa inversão tem inúmeras consequências, né? A partir dessa superação do geocentrismo e o início de um heliocentrismo, daí se decorre várias premissas que vai mudar completamente essa questão aí do conhecimento. Só um momento. Pronto. E aí, porque se alude ele a Copérnico? Do mesmo jeito que Copérnico fez essa inversão, ele vai fazer no sentido da relação sujeito e objeto. Na modernidade vai se criar essa noção de sujeito, que antes não se tinha, né? Esse sujeito que investiga os objetos, esse sujeito que está disposto a conhecer, e tudo na sua frente é um objeto de conhecimento, tá? A natureza, né? Ele próprio, né, acaba se objetificando, tornando-se objeto de conhecimento. Só que aí, até então, toda a tradição anterior a ele vai dizer, é o sujeito que tem que investigar o objeto, analisar o objeto, conhecer as várias facetas, a essência de cada objeto, para assim o conhecimento se realizar. E aí Kant vai chegar com a ideia de que é preciso inverter essa ordem. Para o conhecimento se dar de fato, para eu saber quais são as condições de possibilidade do conhecimento, como é que se conhece de fato, como é que há essa operação, como é que se dá essa questão do conhecimento, esse processo do conhecimento, eu não preciso conhecer primeiramente o objeto.
mas eu preciso conhecer primeiro esse sujeito que se põe a conhecer os objetos. Ou seja, o foco do conhecimento primeiro não está no objeto, mas no próprio sujeito que precisa se conhecer, no autoconhecimento, em saber de como o sujeito é estruturado, de qual é a estrutura do sujeito, né, que lhe capacita o próprio ato de conhecer, que lhe capacita o conhecimento. Então, essa inversão copernicana é justamente, Copérnico ele faz o quê? Não é a Terra o centro, mas é o Sol. Então, essa alusão a Copérnico é justamente no sentido dele inverter a forma de conhecer. Eu não conheço primeiramente o objeto, eu conheço primeiramente o sujeito, e é esse sujeito que vai me possibilitar o conhecimento desse sujeito é que vai me possibilitar aprender como se dá o processo do conhecimento, tá? Então, é só uma pequena alusão. Gente, qualquer coisa, em qualquer momento, vocês podem interromper e questionar. Alguém pode ler esse pedacinho aqui, esse trechinho? Alguém poderia contar com a ajuda de algum de vocês para ler esse trecho do slide? Eita. Tá, vamos lá. Em vez de procurar conhecer as coisas, afirmo que antes é preciso examinar o modo de conhecer suas possibilidades e seus limites. Influenciado por Hume, Kant atenta para a superação do dogmatismo racionalista e o ceticismo empirista através de uma posição própria, o criticismo. Kant vai dizer que Hume acorda ele do sono dogmático. O que é isso? Até então, a tradição racionalista ela ganha muita força, né? Então, as ideias cartesianas, né, difundidas depois de uma outra forma com Spinoza, Leibniz, ela vai ser hegemônica, ela vai ganhar muita força e vai se tomar o racionalismo como uma verdade absoluta, né? Sem questionar esse racionalismo. E aí, Hume é um cara que se levanta e critica e vai mostrar um outro lado. Vai mostrar que o racionalismo ele não se basta, ele não é apenas uma verdade absoluta, que ele pode ser questionado, e aí vai fazer uma nova proposta. Então Kant vai, ao ler Hume, vai perceber o que? Hume atenta para uma ideia muito importante, né? A gente não pode tomar uma verdade filosófica como um dogma que não pode ser criticado, né? O dogma, para quem não conhece, é uma verdade que não pode ser questionada, é uma verdade absoluta, né? No sentido, por exemplo, a religião, toda religião, ela se fundamenta em algum dogma, né? Por exemplo, no cristianismo, que a Trindade Santa, né? Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, mas é um só Deus e não três deuses, são três pessoas em um só Deus. Tem como provar isso exatamente? A gente não tem como provar. No entanto, se toma como uma verdade. Uma verdade a partir da fé. Isso é o quê? Isso é um dogma, né? Não pode ser questionado, né? Ele precisa ser verdadeiro e se toma como uma verdade, e todas as outras consequências, postulações a partir daí, desse conceito se deriva várias coisas, mas esse conceito primeiro ele não é questionado, ele é um dogma. Então, Kant atenta para o fato que o racionalismo estava se tornando um dogma, que ninguém questionava. E Hume, ele vai se pôr nessa condição aí de questionar, de mostrar uma outra possibilidade, e vai levar Kant a atentar, é preciso ter cuidado aí, né, com essa absolutização, tanto do racionalismo como do empirismo. E aí Kant ele vai propor um, entre aspas, meio termo. Ele vai propor o criticismo. A filosofia ela tem que ser crítica.
E o que é uma filosofia crítica? A gente hoje em dia escuta muito falar na questão do pensamento crítico, de uma visão crítica. E o que é a crítica? A palavra crítica vem de uma palavra grega que é crisis e que significa distinguir, separar, crivar, filtrar. Quando eu conheço, nesse processo do conhecimento, né, é preciso distinguir, né, o que é verdadeiro, o que é falso, o que é próprio daquele fenômeno ou não. Eu preciso ter uma clareza, eu preciso trazer um filtro, né? Hoje em dia, por exemplo, a gente recebe inúmeras informações, a gente está aí ligadinho nas redes sociais, muitas informações a cada momento, de várias fontes diferentes, e muitas vezes a gente fica perdido, né? O que é verdade ou não? A gente está nessa época de pandemia e chega milhões de notícias sobre a questão do coronavírus, por exemplo, e como lidar com ele. Então, um diz que um remédio serve, outro que não serve, aí tem a questão política, tem a questão científica, tem as questões das crenças populares, é chá disso, é chá daquilo, é um monte de sugestões, um monte de teorias, um monte de perspectivas e visões diferentes, mas eu posso acolher tudo? Onde é que está a verdade em meio a tudo isso, né? Como é que eu posso fazer de fato uma distinção do que é correto, do que não é, e chegar de fato a um consenso verdadeiro? Então é preciso fazer o quê? Ter um olhar crítico, um olhar que critica no sentido de distinguir, de filtrar, né? De não admitir tudo como sendo uma verdade absoluta, mas de passar por uma peneira, né, digamos assim, para de fato ver aonde está um conhecimento seguro, verdadeiro. E aí ele vai dizer o quê? O que é que eu vou submeter à crítica? O que é que eu vou submeter a esse crivo, a essa crise? Tudo, né? Tudo. Ele fala, nossa época é a época da crítica, a que tudo deve se submeter. Todo conhecimento, toda forma de conhecimento, e aí ele vai estabelecer a própria ciência e também a metafísica, toda a pretensão de conhecimento metafísico anterior a ele, né? Ele vai submeter a essa crítica, ele vai submeter a essa análise, a esse método, tá? Constata que proliferam as doutrinas metafísicas, cada uma sustentando sua verdade, mas se perdem no dogmatismo, ou seja, em raciocínios sobre ideias produzidas apenas pela razão, sem indagar se a razão tem a capacidade para tal. Ou seja, né, ele falando aqui especificamente do racionalismo, né? A gente toma o racionalismo como verdade absoluta, essa capacidade da razão que não falha, que conhece a tudo, e esquece de questionar até onde a razão é capaz de conhecer. Até onde eu posso conhecer? E aí eu até volto a pergunta para vocês, né? Hoje a gente já tem um conhecimento de muita coisa, né? A gente tem um conhecimento incrível aí, dado pela ciência, pelas várias ciências humanas e exatas da natureza. Todas essas, nas suas pesquisas, nos oferecem um conhecimento muito amplo sobre muita coisa. Mas até onde a nossa razão pode conhecer? Até onde conseguimos, né, de fato, conhecer? Qual é a nossa capacidade? Será que a gente consegue conhecer tudo? Um conhecimento total das coisas? Ou nossa razão é limitada? Nesta situação, cabe criticar, crivar, filtrar. E é por em crise, ou seja, distinguir, separar e decidir. Estabelecer um tribunal no qual a própria razão deve ser julgada. Ele vai ter essa alusão também, né, a de
submeter a razão a um tribunal. Tribunal da razão. O que é isso? Vamos julgar a razão. Julgar até onde essa razão é capaz de ir, é capaz de conhecer. É pela razão, é pelo pensamento racional, é pela reflexão racional que a gente vai começar um processo de crítica que vai julgar a razão, testando assim a sua capacidade, a sua possibilidade de conhecer, até onde eu posso conhecer, tá? E aí é o chamado tribunal da razão. Pessoal, o silêncio de vocês me assusta. Vocês estão aí, estão acordados, estão conseguindo entender, tá dando para acompanhar, tá claro até aí? Tá. Sim, tá. Tá, né? Tá bom. Nesse sentido, ele vai desenvolver várias obras e a maioria de suas obras ela inicia com uma crítica, né? Então, as três principais obras dele vão ser a Crítica da Razão Pura, que aí vai ser voltada para a questão de uma teoria do conhecimento, de uma epistemologia, que é o que a gente está falando agora. Crítica da Razão Pura, né? Uma Crítica da Razão Prática, e aí é onde a gente vai estudar depois, quando a gente vê ética e política na modernidade, que é um dos grandes tratados de ética, né, que já existiu ao lado de Aristóteles. Então, crítica da razão pura, até onde eu posso conhecer. Crítica da razão prática, o que é me permitido fazer. E aí ele vai fazer também uma crítica do juízo, né? Que é o que me é dado a esperar. E aí é um outro contraponto que a gente vai ver depois. Então essas daí são algumas de suas obras, né, de suas principais obras, Prolegômena, da toda a metafísica futura, fundamentação da metafísica dos costumes, crítica da razão prática, crítica do juízo e a religião nos limites da razão pura, né? A partir da crítica prática, essa relocação que ele faz da metafísica, que a gente vai ver mais à frente, e aí todo pensamento metafísico, ele vai tirar algumas consequências, alguns resultados disso para analisar também a questão da religião. É justamente o que a gente estava falando aqui agora, essas três críticas, ele vai colocar o seguinte, ó, 3 perguntas são fundamentais, né? Até onde eu posso saber, o que posso saber, quais são as condições de possibilidade do conhecimento, o que posso fazer, crítica da razão prática, aí a gente tem a questão da ética, o que me convém ou não fazer, e o que me é dado a esperar. Ele fala que todo conhecimento, ele busca responder essas 3 perguntas. No entanto, eu não consigo responder a essas perguntas sobre ética, sobre política, sobre Deus, sobre uma cosmologia no geral, sobre as crenças, sobre o conhecimento, sobre como é as condições de possibilidade do conhecimento. Todas essas são questões que sempre foi colocada na tradição metafísica, que sempre o homem buscou responder através da ciência, da filosofia, da religião, da arte. Sempre foram colocadas essas questões. São questões fundamentais do ser humano, né? No entanto, ele vai dizer o quê? Ó? Nenhuma dessas questões é possível ser respondidas se não primeiro ser respondida essa questão aqui. O que é o homem? O que é que nós somos? O que é esse ser humano? Então ele vai dizer, ó, o homem, o ser humano, quando fala homem, mulher, ser humano em geral, procura conhecer a tudo. Nós temos uma sede de conhecimento, já dizia Aristóteles na antiguidade, todo homem tende ao conhecimento. E a gente montou durante todos esses anos uma grande tradição que conheceu várias coisas.
uma tradição filosófica, científica, várias áreas do conhecimento a gente busca conhecer, só que a gente nunca deixou de indagar, de ter essa curiosidade sobre esse processo do conhecimento, de como se dá, sobre as questões éticas, sobre as questões metafísicas e físicas também. Só que ele vai dizer que nenhuma dessas coisas é possível ser respondida realmente se antes a gente não entender essa pergunta. O que é o homem? O que é o ser humano? O que de fato nós somos? E aí Kant vai buscar investigar essa estrutura humana, né? Qual é essa estrutura? O que é o homem? Como ele é? Como é que se dá esse processo do conhecimento dentro dele? Então, primeiramente, procurar responder isso para depois conseguir responder essa questão, né? Essas outras várias questões que surgem aí. Se eu perguntar a vocês, o que é que nós somos? O que é o homem? O que é o ser humano? O que é que vocês me responderiam? O que é que vocês acham que nós somos, olhando para si mesmo, olhando para a humanidade? O que é o homem? Várias respostas já foram dadas ao longo do tempo, né? É um animal racional, já dizia Aristóteles. Mas o que de fato nós somos? Já pararam para pensar nisso, não? Eu acho que nós somos pensamento. Nós somos pensamento. Quer destrinchar um pouco mais sobre essa tua colocação? O que é que te leva a pensar assim? Porque nós temos capacidade para nos reconhecer como seres pensantes, a autoconsciência. Nós temos isso que nos difere de qualquer animal. Além de sermos pensamento, o homem em si, a sua essência também é comunicação. Nós não estaríamos aqui se não fosse pela comunicação. Somos fala, somos voz, somos gestos. É isso que nos caracteriza também dos animais, a capacidade de pensar e conseguir expressar isso para fora do corpo. Não só de grunhidos ou coisas parecidas. Conseguimos nos expressar mais detalhadamente, com complexidade. É isso que eu acho. Você traz duas questões muito interessantes, que poderia, entre aspas, lhe classificar ao mesmo tempo como um aristotélico e também como um cartesiano, alguém que pensa a partir de Descartes, né? Porque Aristóteles, essa velha frase, né, que é dita de Aristóteles, o homem é um animal racional, na verdade é uma tradução latina. O que Aristóteles fala é que o homem é um animal possuidor de logos. Logos entendido como linguagem. Então, a linguagem é algo que distingue o ser humano dos demais, né? Nenhum outro animal fala. Porque os animais nenhum falam. Eles têm até uma capacidade de se comunicar. Mas por que será que eles não falam? Ou falam? O homem ele é possuidor de logos, de linguagem. Por outro lado, você coloca também a questão de que nós somos pensamento. E aí é o que Descartes coloca, né? Descartes vai dizer: penso, logo sou. Cogito ergo sum. O cogito ergo sum de Descartes, ele não é uma premissa, né? Como a gente falou na aula, dizendo que é o seguinte: eu penso e porque eu penso eu existo. Não. Ele diz o quê? Eu penso e eu sou o pensamento. Eu sou o pensamento. Pensamento não é algo que eu tenho. Pensamento é algo que eu sou. É uma essência. É uma substância, né? Enquanto Aristóteles diz essa questão do logos, possuidor de linguagem, nós possuímos linguagem. E isso nos distingue
né, dos demais. O logos também é entendido como racionalidade, como razão. Né? E aí, mais alguém teria alguma opinião, alguma reflexão, algo sobre essa questão ou não? O que é que nós somos? O que é que você é? Já parou para se perguntar aí? O que é que eu sou, na verdade? Professor, Oi. só uma dúvida a respeito do assunto. Sim. Kant, ele buscava criticar tudo, certo? Buscar criticar tudo no geral. Então, diferentemente dos outros, ele buscava alguma verdade absoluta ou só buscava crítica? Pergunta excelente. Lembrando que a crítica aqui, como a gente mencionou, não é no sentido de apenas procurar o erro dos outros, né, para estabelecer uma nova verdade. A crítica que ele tem que falar, que tem que tudo ser submetido, é não tomar tudo como uma verdade absoluta, sem questionamento algum. Então é preciso analisar, uma crítica no sentido de análise, de analisar todo esse conhecimento que foi produzido até então. Tá? E o que é que ele quer? Ele quer chegar onde? Descartes ele buscava um método, por exemplo, né, fazendo uma relação. Descartes ele queria estabelecer um método. E esse método é o da dúvida, porque através desse método ele queria chegar numa primeira verdade. E essa verdade seria indubitável, ninguém poderia questionar. Kant não, Kant já quer o quê? Essa crítica, essa análise, é ver até que ponto realmente existe uma verdade eterna, universal. Como é que se dá esse processo do conhecimento? Kant ele quer conhecer antes de tudo, antes de estabelecer uma verdade, antes de estabelecer um conhecimento, ele quer saber se esse racionalismo, se essa metafísica, ela pode ser um pano de fundo mesmo, uma base sólida para todo conhecimento, como dizia Descartes. Né? Ele quer saber, antes de tudo, o que é o homem e como ele conhece, como se dá o processo do conhecimento. Como é que acontece essa epistemologia? Qual é a estrutura do ser humano que possibilita ele conhecer? Então, ele não parte com a pretensão de achar uma nova verdade absoluta e certa. Ele parte com a pretensão de analisar tudo que se teve até então e, a partir daí, verificar quais são as condições de possibilidade de efetivação do conhecimento. Como é que a gente conhece? A partir daí ele vai tirar algumas consequências disso, né? A partir daí ele vai tirar, fazer algumas derivações que vai levar ele a fazer vários apontamentos, a chegar a algumas conclusões. Mas o ponto de partida dele é esse. Eu consegui responder a sua questão? É isso? O senhor poderia repetir, por favor, que deu uma trava, que minha internet deu uma leve caída aqui? Tá. No caso, eu escutei o que o senhor falou sobre a crítica dele, que ele não buscava achar pontos negativos, mas sim não aceitar tudo de mão beijada. Isso. Né? Na verdade, a crítica é no sentido de uma análise, de pegar tudo aquilo, né, e ver o que de fato se sustenta, o que de fato não se sustenta, e antes de estabelecer, como Descartes queria fazer, uma verdade absoluta, né, imutável, que fosse base de todo conhecimento, ele quer saber se realmente a nossa razão tem condições de chegar a algo desse ponto. Ele quer saber até onde, quais são os limites da razão. Qual é o limite da nossa razão? Qual é o limite do nosso conhecimento? Até onde podemos conhecer e como se dá esse processo de conhecimento? Como nós conhecemos? E até onde podemos conhecer? Né? Então, antes de tudo, ele quer saber a possibilidade de conhecimento humano, a estrutura deste homem, desse ser humano, e até onde ele pode conhecer e como se dá o processo desse conhecimento. Antes de estabelecer qualquer teoria, qualquer verdade, ele primeiro quer testar os nossos limites, ver até onde podemos ir. Tá bom? Então,
Então, o que ele busca é nossos limites. Ele busca entender quais são nossos limites de pensamento e de ato. A princípio, sim. Qual a primeira intenção dele? Ver qual o limite da razão. Até onde ela pode conhecer e como é que conhecemos. Resumindo de forma mais assim sintética, é isso. Tá? Até onde? Entendi. Obrigado. Então, pessoal, é isso, tá? Até mais. Temos outras aulas agora. Tá faltando um minutinho aí. É o tempo aí de transição entre uma aula e outra. Tá ok? Obrigado pela participação de vocês, pela compreensão. E boa semana a todos, galera. Até mais. Tchau, tchau.